Olá pessoal, meu nome é Itamar Costa da Cunha Júnior, sou aluno da Universidade Estadual de Goiás, cursando a disciplina Sistemática de Algas e Criptógamas. Eu vou falar um pouco sobre as pteridófitas. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre as características gerais delas. As pteridófitas são um grupo de plantas que apresentam vasos condutores e não possuem semente. Nesses vegetais, portanto, já é possível observar a presença de xilema e floema, duas estruturas responsáveis pelo transporte de substância no interior da planta. Graças a essa característica, as pteridófitas possuem um porte superior ao das briófitas. As pteridófitas possuem tecido especializado, apresentando um sistema dérmico, vascular e o fundamental, diferentemente das briófitas. As pteridófitas apresentam estrutura como raízes, caules e folhas. As raízes são responsáveis pela absorção de água e sais minerais, além de promover fixação da planta ao substrato. O caule é o órgão vegetal responsável pela sustentação das folhas e nesse grupo de plantas podem crescer no sentido oposto ao da raiz, ou então paralelo à superfície do solo. As folhas, por sua vez, estão relacionadas principalmente com a fotossíntese. Podemos classificar esse grupo de plantas em 4 filos com representantes vivos atualmente: a Lycophyta, Psilophytophyta, sou ruim com esse nome científico, Xenopsita e Pterophyta. Esse último grupo é o mais conhecido e usado para representar as pteridófitas. Nele estão incluídas as samambaias e avencas. Agora, no ciclo de reprodução, as pteridófitas são as primeiras plantas vasculares, o que lhes permite, após a absorção da água e nutrientes dos solos, transportá-la por todo o vegetal. No entanto, elas são plantas que não conquistaram totalmente o ambiente terrestre, pois dependem da água para sua reprodução. Para falar sobre a reprodução das pteridófitas, usaremos como exemplo as samambaias. As samambaias apresentam um ciclo de alternância de gerações, no qual a planta propriamente dita corresponde ao esporófito e é a sua fase mais duradoura. O esporófito é diploide e produz por meiose esporos que originam um indivíduo ou um conjunto de células haploide, denominado gametófito. As pteridófitas apresentam flores ou sementes, sendo que as folhas, que são divididas em folíolos, apresentam função reprodutiva. Na parte interior dos folíolos encontram-se distribuídos esporângios ou soros. Cada esporângia é uma estrutura fechada onde células-mães sofrem meiose e originam esporos. Agora vamos para a parte ecológica. As pteridófitas são plantas extremamente importantes do ponto de vista ecológico. No interior das florestas, por exemplo, elas possuem papel importante na manutenção da umidade do ar. Além disso, as samambaias arbóreas são frequentemente utilizadas como suporte para o desenvolvimento de espécies epífitas e briófitas. O samambaia-sul, uma samambaia que atinge porte arbóreo, foi muito utilizada no passado na fabricação de chassim, uma espécie de vaso. Não podemos esquecer-nos também de que essas plantas foram responsáveis pela formação das primeiras florestas do planeta, apresentando papel importante na redução de gás carbônico durante o período. Além disso, essas florestas foram responsáveis pela formação de carvão mineral, que hoje é utilizado como combustível. Então vamos lá para a última parte, mas não menos importante, que é a importância econômica das pteridófitas. Em comparação com as plantas com semente, as pteridófitas possuem menor valor econômico. Assim, as pteridófitas são utilizadas para os mais variados fins, possuindo relevante importância econômica, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. A seguir, veremos as principais utilidades econômicas das pteridófitas, citando exemplos de espécies, famílias e suas respectivas aplicações. Pteridófitas são utilizadas para alimentação em diversas partes do mundo. Em geral, as partes consumidas são brotos jovens, báculos,
que possuem baixa concentração de compostos químicos em comparação com as frondes adultas. Estudos têm demonstrado em regiões onde é comum o hábito de consumir frondes jovens de samambaia, verifica-se elevados índices de câncer estomacal e também intestinal. Entre as espécies Pteridophytes, cujos brotos são comuns, estão os Pterindicum aquilinium e Mateusia strutipetes. Bom, pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado e até mais.